nome de Jesus. Louvar a Deus com o hino que está cristã. Glória a Deus. 495 tá? 491. Glória a Deus. Da cristã. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Então, irmão, nós estamos aqui pela infinita misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Glória a Deus. Eu vou falar da palavra de Deus hoje. Peço para os irmãos, preste bastante atenção, porque a informação para que nós possamos ser salvos é necessário de informação. A palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 491. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder. mas o sangue de Jesus me deu vitória. Glória a Deus. Me deu canto para
que o Senhor Jesus, eu vou falar em qual contexto que é. O contexto é da pregação sobre Elias no Monte Carmelo. O rei Acabe se desviou dos caminhos de Deus e se casou com Jezabel, uma mulher pagã que adorava o Deus Baal, Deus da chuva e da colheita e da tempestade. Isso levou o povo de Israel a adorar um Deus pagão. 1 Reis 16, 33. Acabe, para agradar a sua esposa, construiu um templo e um altar para Baal e promoveu assim a idolatria, até que quase todo o povo de Israel estava indo após Baal. Nessa época, Elias se levanta com voz profética, se revolta contra a idolatria e disse, 1 Reis 17, 2. 1 Reis 17, 2. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Glória a Deus. Essa é a palavra do profeta Elias. Glória a Deus, confrontando o Deus Baal, confrontando a idolatria daquela época. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Elias conhecia a palavra de Deus e sabia que Deus fecharia os céus se o povo se desviasse de seus caminhos. Tiago 5:16. Elias era um homem comum como nós e orou intensamente a Deus para que não chovesse nem orvalho nem chuva por 3 anos e 6 meses, e não choveu. Tiago 5:16. Glória a Deus. A falta da chuva foi um golpe direto na teologia pagã da época. Baal era adorado como Deus da chuva, da fertilidade da terra, da colheita, da tempestade e do trovão. E o povo estava misturado nisso, nesse paganismo. O povo de Deus, que adorava o Deus verdadeiro, estava misturado com a idolatria desse falso Deus Baal, que é o Deus da chuva. Então, o rei Acabe procurava matar Elias, porque Elias disse que não iria chover durante 3 anos e meio. E o Deus pagão não resolvia nada. E já estava 3 anos e meio sem chuva sobre a terra. E os profetas do Deus pagão faziam ali sacrifício, nada acontecia. E Acabe queria matar Elias. E Deus disse a Elias: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, um dia, já tinha passado 3 anos e 6 meses, Deus disse para Elias: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Glória a Deus. Amém. O profeta de Deus tem que ter muita coragem, né? Acabe procurando matar por ele, e ele foi na força de Deus encontrar com Acabe, encontrar com o inimigo dele. Depois que Elias entregou a profecia de que não iria chover, foi se esconder da fúria do rei junto ao ribeiro de Querite, e lá os corvos o sustentaram com carne e pão. Então, assim que Elias falou pela profecia que não ia chover, ele foi se esconder e ficou escondido.
porque Acabe estava matando todos os profetas. Então, aqui começa a nossa pregação. O maior problema é o povo de Deus se misturar. Esse é o maior problema. O povo de Deus se misturar. A mistura com a cultura do mundo pagão enfraquece, aliena o cristão e ele perde sua essência e identidade. Alienar é perder a capacidade de pensar por si próprio. Eu vivi muitos anos alienado, então. Eu vivi muitos anos alienado, misturado com os conhecimentos desse mundo. Alienado. E é o que? A pessoa perde a capacidade de pensar por si próprio. Ele é levado com as ondas, como folha seca. Ele é levado, eu também era assim, levado como folha seca. Porque eu não pensava por mim próprio. Algum mandava na minha vida. Alguém mandava na minha vida e era um espírito maligno que mandava na minha vida. Sem eu buscar ele. Porque ele entra, ele arrebenta a porta da nossa vida, do nosso coração, ele entra, sem nós buscarmos a ele. Não interessa, ele chega e aliena a pessoa. A pessoa já não mais pensa por si própria. Glória a Deus. Isso é que eu vou falar hoje. A analogia entre duas coisas que têm características iguais. O Antigo Testamento e hoje. O Antigo Testamento é a sombra das coisas de hoje. Então, hoje, o que nós vivemos hoje com Jesus Cristo, com a graça de Jesus Cristo, a vida espiritual que vivemos hoje é real. Porque o antigo era sombra, era minha sombra, então eu sou real, a sombra não é real. Então o Antigo Testamento apontava para o real, que é hoje, a vida espiritual que eu vivo, que nós vivemos. Então a analogia é a comparação entre duas coisas diferentes com características iguais. Um exemplo: a mente e o paraquedas. Eu estou fazendo uma analogia entre a mente e o paraquedas. Amém. São coisas diferentes, mas eles só funcionam se estiverem abertos. O paraquedas e a mente só funcionam se estiver aberta. Glória a Deus. Que nossa mente possa estar aberta. Em nome de Jesus, eu faço oração até agora. Em nome de Jesus, prestando atenção na palavra de Deus, no que vai ser falado aqui hoje. E todo o poder das trevas não tem o direito de entrar aqui em nome de Jesus Cristo. Fica fora desses que estão ouvindo a palavra de Deus. Fica fora, Satanás, em nome de Jesus. Glória a Deus, porque não é no meu nome que eu estou, é no nome de Jesus Cristo. Assim
Eu queria ler aqui hoje 1 Reis 18, 1 Reis 18, 16 a 41. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vindo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, envia junto a mim todo o povo de Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o; se é Baal, segue-o. Porém o povo não respondeu nada. Elias então disse ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham um para si dos bezerros, e dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. E eu preparei um outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que escolher por povo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias, profeta de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que eles deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava dele e dizia: Clamai em volta em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que entende alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grande voz e se retalhavam com facas e lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizavam eles, até que a festa de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Reparou que o altar do Senhor estava quebrado. Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos
sobre a lenha e disse: fazei segunda vez, e fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o reino encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então veio o povo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo isso, todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, Deus. Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles se escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque o ídolo há de uma abundante chuva. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Elias mata os 450 profetas de Baal. Glória a Deus. Baal significa dono. Baal é o principal deus falso. Baal era o deus da chuva, tempestades e da fertilidade da terra. Em contraste, o profeta Elias deu ordem que não iria chover e orou insistentemente. Glória a Deus. Os adeptos de Baal se envolviam em prática de rituais e sacrifícios, mas não tinham nenhum resultado por 3 anos e meio. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Como Deus, o povo estava misturado com Deus falso, estava alienado. Aí Elias disse: se o Deus deles é Deus da chuva, vamos ver se o Deus deles é da chuva. E ficou 3 anos e meio sem chover. Que Deus é esse? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Uma das estratégias mais poderosas do diabo é fazer o povo de Deus se misturar. Aleluia, Deus. Isso aqui é o que acontece hoje também. A estratégia de Satanás é fazer o povo se misturar. A pessoa está dentro da igreja, é crente, mas não quer dizer nada. Se ela misturar, a astúcia do diabo faz com que nós misturemos, e isso nos aliena, nos tira nós fora de si. Ficamos fora de si, servindo a Deus, a dois deuses, servindo ao Senhor na casa de Deus, porém com dúvida, servindo ao Deus Baal. Fazer o povo misturar a essa fé pagã com a adoração ao Deus verdadeiro é a mistura. Vamos ler Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, de 1 a 11. Glória a Deus.
sua face a qualquer dos que o aborrecem. Fazendo perecer, não será remisso para quem o aborrece. Em sua face eu pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que agora te mando fazer. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu tivesse dinheiro, eu colocaria vários outdoors por essa cidade, por essas BR aí, com a palavra de Deus assim. Vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando, Jesus falou. Vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. Glória a Deus. Glória a Deus. A pessoa, o religioso, que lê aquilo, vai falar: mas eu sou amigo de Jesus, eu sou amigo de Deus. Mas aí vai ter essa palavra: se vocês são meus amigos, faz o que eu vos mando. Glória a Deus. Aleluia. É que, ao se misturar a fé pagã, que é a mentira e o engano, com a fé no Deus verdadeiro, surge como resultado, como eu já falei aqui hoje, a alienação, a perda da identidade e da essência. Com a perda da identidade, o crente não sabe mais quem ele é. Incrédulos no vale da indecisão, em dúvida, e povo alienado são idiotas úteis que Satanás usa-os e ficam insensíveis à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. A pessoa que não tem o Espírito de Deus, a pessoa que não dá valor à palavra de Deus e não tem o Espírito Santo, ela é uma pessoa insensível. Ela vê a necessidade do mundo, mas não está nem aí. Se exploda assim ao ímpio, aquele que não tem o Espírito Santo. Ele não se comove, ele não tem empatia. Glória a Deus. Mas aqueles que resolvem seguir Jesus Cristo, é um preço que ele paga, mas ele vai ter empatia, ele vai ter o Espírito Santo, ele vai ter misericórdia. A palavra de Deus diz: terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Porque naquele dia em que clamamos a Deus e precisamos da misericórdia de Deus, Deus vai nos ouvir. Aquele que o Espírito Santo tem misericórdia, quando ele estiver ali na necessidade, Deus vai estender a mão para ele. Como estendeu para mim, como estendeu para vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, era essa a situação do povo de Israel, adorando a Baal com rituais e sacrifícios, e queria chuva. O povo de Deus estava adorando Baal, fazendo sacrifício para ele, e queria chuva. Mas ficou 3 anos e meio sem chover. Hoje também não é diferente. Muitos falsos deuses têm se levantado, e muitos falsos profetas têm se levantado. E esses falsos profetas é que vai fazer o povo de Deus se desviar, se misturar. A pessoa está pensando que está servindo a Deus, mas está ali misturada com a cultura deste mundo. Porque teve um falso profeta e ele acreditou naquele falso profeta. O sangue de Jesus tem poder. Amém. O sangue de Jesus tem poder para nos livrar desses falsos profetas. Amém. E hoje
estão aí. Glória a Deus. Então, Elias mandou o rei Acabe com que convocasse todo o povo e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo e também os 400 profetas de Azerá. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Elias se achegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Amém, Jesus. Elias estava começando aí a pôr na cabeça do povo de Israel, do povo de Deus, que ele estava alienado. Até quando vocês vão ficar em cima do mundo? A pessoa está servindo ao Deus do mundo, aos falsos profetas, e depois vem servir a Deus. Ele está em cima do muro, mas não podemos esquecer que o muro pertence a Satanás também. A pessoa que está em cima do muro está servindo a Satanás. Irmão, a palavra de Deus, desde o início, fala que Deus nos chamou para ser santo, para ser separado. Ou é uma coisa ou é outra. Nós temos que pagar o preço. Agora Deus diz ser santo, não é para ser religioso, não. É para ser santo. Amém, Jesus. Porque senão não vai ter jeito. É uma coisa ou é outra. Vamos pagar o preço. Tem que pagar o preço. Ou é uma coisa ou é outra. O povo ficou calado porque estava apostadado da fé verdadeira e sem liderança espiritual. Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O povo ficou calado, porque o povo estava em dúvida. Elias, vendo o povo nessa condição, resolveu lançar um desafio. Então Elias lançou um desafio. O Deus, disse Elias, o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O povo estava apático, calado, porque cocheava entre dois caminhos, Deus e Baal, mas gostaram da palavra. O povo estava em dúvida de qual era o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal colocaram o bezerro em pedaços no altar sobre a lenha e não colocaram fogo. Os profetas de Baal gritaram, clamaram muito alto por Baal, se retalharam com facas e lanças até ao meio-dia e saltavam sobre o altar. Os 450 profetas de Baal simbolizam os que querem descer na força do seu braço e não buscam a Deus. Isso é sério. Há aqueles que querem vencer na força do seu braço, mas não buscam a Deus. E a busca de um Deus falso é vazia e cansativa. Nós não vemos aí a pessoa fazendo sacrifício para Deus falso aí. Hoje, estou falando hoje. Ele chega até com medo do mundo, fazendo sacrifício para
para Deus falso. E é uma busca vazia e cansativa. As falsas promessas dos ídolos falham e são destrutivas. É a fé falsa. Glória a Deus. O profeta de Deus denuncia a fé falsa. O profeta de Deus, a exemplo de Elias, denuncia a fé falsa. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu denuncio a fé falsa. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. A fé em ídolos requer esforço humano, sacrifício humano, mas a fé em Jesus Cristo depende da graça e do poder de Deus. Glória a Deus. A fé em Jesus Cristo depende da graça e do poder de Deus. Glória a Deus. E todos vocês que estão ouvindo aqui a palavra de Deus, é por causa da graça de Deus. É por causa da graça de Deus. A graça de Deus é uma coisa maravilhosa na qual eu vou falar outro dia. A graça de Deus, por exemplo, Manassés, se pode ver lá, Manassés foi um camarada mau. Mau aos olhos de Deus. E um cara mau, o Manassés. Ele foi muito mal mesmo. Muito mal mesmo. Feiticeiro. E conhecia a palavra de Deus, mas se desviou. Era um feiticeiro, Manassés. Um cabra mau. Deus permitiu que ele fosse preso na Babilônia. Eu também ficava admirado como que esse camarada, esse cabra, se salvou ainda. Como que esse cabra se salvou? Mal. Acontece que Deus ainda não tinha chamado ele. Tinha a graça de Deus renovada para Manassés, a qual eu vou falar outro dia. Eu estou dando só um exemplo. Tinha uma graça reservada para ele e Deus não tinha chamado ele. Então Deus permitiu a aflição. A aflição nos faz sentir necessidade de Deus. A aflição que Deus permitiu Manassés sofrer fez com que ele tivesse consciência da necessidade de Deus. A graça de Deus alcançou Manassés e ele se converteu. Hoje eu entendo que a graça de Deus também me alcançou. Eu ia como uma folha seca, eu ia, mas uma hora Deus me chamou. Ele já tinha me salvado antes, mas chegou o momento e ele não deixou eu morrer porque ele não tinha me chamado. Como assim aconteceu com Manassés? Glória a Deus. E a graça de Deus. Então todos estamos aqui por causa da graça de Deus. Estamos sendo chamados. Obrigado a Deus. Glória a Deus. Os falsos profetas gritaram, clamaram, se cortaram, mas não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E o rei Acabe disse: Elias era o perturbador, porque o governo disse que não iria chover, e nem chuva, nem fertilidade da terra. Elias era o perturbador. Elias denunciava, ele era o perturbador. Elias mandou fechar os céus para que não chovesse, por isso ele era o perturbador. Elias tomou
Deus. Elias restaurou o altar. Glória a Deus. As 12 pedras lembram a identidade do povo de Israel. As 12 pedras lembram a identidade do povo de Israel. Elias restaurou o altar. O altar era como se fosse essa bancada aqui. Eles colocavam o animal aqui em cima, amarravam o animal, degolavam o animal. Era o altar. E nesse altar, a pessoa confessava o pecado dela, colocando a mão em cima do animal. E aquele animal representava os pecados da pessoa. E ali, ele degolava o animal e o sacerdote coletava o sangue do animal. E aquele animal era queimado todo. Glória a Deus. Então, o povo, até essa altura, o povo estava se libertando da alienação. O povo veio de Elias ali, colocando as 12 pedras, que significava as 12 tribos de Israel. O povo prestando atenção. O povo já estava começando a ser libertos. Glória a Deus. E com as 12 pedras edificou o altar em nome do Senhor. Elias edificou o altar em nome do Senhor. Amém. Significa confessar os pecados, expô-los e renunciá-los. Ali, reparar o altar é confessar os pecados, expor os pecados e renunciar. Restaurar o altar é isto. É eu confessar os meus pecados. Colocar os meus pecados aqui, ó. Colocar os meus pecados aqui. Expor eles. Eu exponho os meus pecados. Eu era um prostituto. Eu era um alcoólatra. Eu era um viciado. Estou expondo os meus pecados. E aí Jesus Cristo me cura. Glória a Deus. Tem que ser assim. Glória a Deus. Tem que ser assim. Glória a Deus. E renunciar. Aquele que não pega a cruz, né, e vem atrás de mim, não é digno de mim, disse Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é uma coisa muito séria servir Jesus Cristo. Muito sério. Você tem que dar tchau para o mundo. Tchau para o mundo. Elias então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então Elias disse: enchei 4 cântaros de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E derramaram 4 cântaros de água 3 vezes. No total dava 12 cântaros de água. Imagina, era muita água. Imagina que cada cântaro tinha 3 litros d'água. Derramaram sobre a lenha e sobre o holocausto, porque vinha fogo para queimar aquilo ali. Só que o fogo natural não acende lenha molhada. A lenha molhada, fogo natural não acende.
poder, o fogo sobrenatural de Deus desfaz toda dúvida. Glória a Deus, glória a Deus. Quando somos assaltados pela dúvida, somente o fogo sobrenatural de Deus para nos arrancar do caminho da vida. Glória a Deus. A oração de Elias foi uma oração que revela fé e não desespero, como foi os profetas de Baal. Elias, como os profetas de Baal, não estava desesperado. Ele disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Elias chegou com confiança ao trono da graça, como nós também fazemos hoje, chegamos com confiança. Elias tinha aquela confiança. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Isso revela identidade. Quando falando que eu estou aqui em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu estou na minha identidade. Eu sei quem eu sou. Quando eu falo que eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu sei quem eu sou. Eu estou na minha identidade correta. Glória a Deus. Elias pede que Deus o responda, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Isso revela propósito correto, para que Baal, o falso Deus da chuva e da fertilidade da terra, fosse desmascarado. O motivo que Elias estava ali é para que todos saibam quem é o Senhor e quem é Deus. Elias não estava ali pedindo um carro, Elias não estava pedindo um emprego muito bom, não estava pedindo casa, ele estava no propósito correto, ele estava pedindo que Deus habite a mente daquele povo. E quando agimos assim, Deus é conosco. Glória a Deus. Porque nós largamos o ego para lá. Nós abandonamos o nosso ego e pensamos no próximo. Glória a Deus. Elias disse a Deus que fizera tudo conforme a palavra dele. Elias fez tudo conforme a palavra de Deus. A oração dele, a oração do Elias. Isso revela obediência e dependência de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dependência de Deus. Isso é muito forte. Depender de Deus. Nós dependemos de Deus. A nossa herança é Jesus Cristo. A nossa herança é Deus. Não tem nada de nós ficar pensando nas coisas deste mundo. São os gentios que pensam nas coisas do mundo. Mas nossa herança é a eternidade. A minha herança é a eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Elias pedia que o coração do povo se voltasse para Deus. Elias pedia a reconciliação do povo com Deus. Esse é o objetivo final correto. Elias tinha o objetivo final correto. Observemos que Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é um Deus de planos, Ele é um Deus de planos, de propósitos, de desígnios e
Glória a Deus. Anotem isso a toda a sua vida. Deus é um Deus de planos, propósitos, desígnios e objetividade. Anota essas 4 coisas aí que Deus é. Glória a Deus. Então, caiu fogo do Senhor, o fogo sobrenatural sobre a lenha e o holocausto na água. E o fogo do Senhor consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no reino. Isso é o fogo, gente. O fogo sobrenatural. Glória a Deus. É o fogo do Espírito Santo na nossa vida. É o fogo sobrenatural. Qual fogo? Que destruiu até as pedras e o pó e lambeu a água do rio. É o fogo sobrenatural. Glória a Deus. Que nós clamamos a Deus, que nós invocamos a Deus, em nome de Jesus Cristo, o fogo sobrenatural sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E o poder de Deus caia sobre nossas vidas. E o fogo do Espírito Santo, o fogo sobrenatural, caia sobre as suas vidas, como caiu na minha vida um dia. Para a glória de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu vi o fogo sobrenatural de Deus. Gilmar, vi o fogo sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Elias desafiou a idolatria, orando de forma simples e humilde. Glória a Deus. Espelhamos nós na oração do Elias. Oração simples e humilde. Glória a Deus. Além de ídolos de pedras, de madeira ou de papel, existem ídolos camuflados dentro dos corações humanos, podendo nos enganar por toda a vida. Os ídolos têm a tendência de enganar o ser humano até ele morrer. Eu nasci nessa e morro nessa. Nós ouvimos muito disso. Eu nasci nessa e morro nessa religião. Isso nos arremete ao primeiro mandamento. Glória a Deus. O primeiro mandamento, ali nos 10 mandamentos, é assim: não
dedicamos mais do que a Deus é idolatria. Os profetas gritaram, clamaram, mas não houve voz alguma, nenhuma atenção do falso Deus. Mas quando chegar os dias maus e desesperadamente invocarmos a esses falsos deuses, não haverá resposta, só haverá silêncio. É o que acontece. A pessoa serve Deus falso a vida inteira. Serve Deus falso a vida inteira. Quando ele, após esse Deus, clamar esse Deus, quando ele tiver a necessidade, só vai haver silêncio. O fogo sobrenatural do poder de Deus caiu. O fogo sobrenatural de Deus caiu. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo caiu em si novamente e recuperaram a identidade. Então aqui o povo recuperou a identidade de quem eles eram. Porque ficou claro quem é o Deus verdadeiro. Eles falaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. E Elias matou todos os falsos profetas de Baal no ribeiro de Pison. Glória a Deus. Glória a Deus. Para isso, se manifestou o Filho de Deus para destruir a obra do diabo. Glória a Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir a obra do diabo. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. O falso Deus da chuva e da fertilidade da terra foi desmascarado. O falso Deus foi desmascarado ali quando o fogo sobrenatural de Deus caiu e o povo viu quem era Deus. O falso Deus foi desmascarado. E o fogo do Espírito Santo descerá sobre todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a minha oração nesta noite. Eu invoco o poder de Deus sobre toda a vida, sobre todo ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Eu invoco o poder de Deus, o mesmo fogo que desceu naquela lenha, naquele holocausto, em nome de Jesus. Eu invoco que o poder de Deus já esteja sobre nossas vidas, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois disso, ele